Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. Hoje falaremos sobre o cenário econômico e a rentabilidade dos planos administrados pela Energisa Prev. Aqui comigo, mais uma vez, está o nosso diretor administrativo e financeiro, Wellington Pinto. Seja bem-vindo, Wellington. Oi, Gabi. Olá a todos. Bom, Wellington, para começar, vamos falar um pouco sobre o cenário internacional. Quais foram os eventos mais marcantes neste mês? Do lado dos Estados Unidos, a gente viu ali uma desaceleração, né? E a questão do desemprego está vindo fraco, né? Vamos dizer assim. E isso tem pressionado, de certa forma, o Banco Central a reduzir juros. Aí, falando de agosto, a reunião do Fed foi em setembro, né? A gente está aqui em setembro hoje, conversando sobre isso. E isso foi um dos fatores que fez com que o Fed reduzisse juros agora no mês de setembro em 0,25%. Tá? Do lado da Europa ainda a atividade está fraca também, falando assim das principais economias, Estados Unidos, Europa e China, as três estão parecidas, com atividade fraca. A Europa já vinha cortando juros, manteve os juros em agosto, e a China, para dar uma recuperada na economia, o governo tem dado alguns incentivos para a economia voltar o que era um pouco o que era antes, né? Não era o que era lá no passado, que crescia muito, mas o governo tem tido uma preocupação com a atividade chinesa, que é praticamente industrial, né? E aí tem toda essa questão de tarifas, de guerra comercial, que de certa Entendi. forma impacta o mundo como um todo, e a China é o motor industrial do mundo hoje. Então é até preocupante para a gente no Brasil, porque Acaba a China interferindo, né? consome as commodities brasileiras, né? As maiores exportações de commodities do Brasil vai para a China, né, hoje. Entendi. E já entrando nesse assunto do Brasil, o que que nós podemos destacar nesse mês, aqui no nacional? O Brasil, no trimestre, teve ali um crescimento até acima do esperado pelo mercado. O mercado achava que o Brasil ia já desacelerar forte, mas cresceu 0,4% acima da expectativa. O desemprego ainda continua baixo, e isso, apesar da inflação parecer controlada, mas é um fator que foi determinante agora em setembro também, para o Banco Central manter os juros ali em 15%. Então, falando de Brasil, tem essa questão da desaceleração que está no radar do mercado, apesar que no trimestre não foi tão fraco como o mercado acreditava, e a inflação ainda mantém no radar. Hoje, a gente está gravando o vídeo hoje, olhando o valor econômico, o mercado acredita que existe uma chance de 70% do Brasil não cumprir a meta de inflação. Então, apesar da inflação estar um pouco controlada, mas existe essa chance de descontrole ali, de ser, nos últimos, quando fechar o ano, ser acima da meta. Entendi. E aí, falando de inflação, né, você que grava o vídeo de inflação mensalmente, agosto foi um mês diferente, né, a gente teve deflação, o IPCA caiu ali 0,11 e o INPC 0,21, e isso teve impacto ali por conta de alimentos e a indústria petroquímica, né, elétrica ajudou aí nessa deflação, o que é um bom sinal, e que o mercado acredita que vai ter corte de juros por conta dessa desaceleração da inflação. Mas tem um risco de ainda não cumprir a meta. O ano já tá prestes a acabar, né? É, E Wellington, como que evoluiu a guerra comercial entre os Estados Unidos e o Brasil? isso é um bom ponto, né? Agosto isso se intensificou muito. Os Estados Unidos aplicou ali tarifas em mais de 60 países. O Brasil foi um deles e foi contemplado Sim. assim fortemente, né, com 50% de imposto sobre os produtos brasileiros.
o que a gente viu é que o governo brasileiro até que se comportou bem, né, nessa guerra contra os Estados Unidos. O mercado ficou tenso ali em agosto, o mercado, principalmente julho, né, a gente voltar um Uhum, pouquinho, uhum. julho o mercado foi muito ruim, em agosto já teve uma recuperação, e o que parece é que o Brasil tá lidando bem com essa guerra Essa tarifa. guerra tarifária com os Estados Unidos. É, agora recente, todos estão acompanhando, né, a TV, já tem uma aproximação ali do presidente americano com o presidente brasileiro. Até foi engraçado, né, que o americano falou que rolou uma química ali. E a gente espera que essa guerra comercial, enfim, a relação entre Estados Unidos e Brasil tem, atenue ali, né, tem um desfecho melhor do que a gente Sim. esperava, né. Bom, agora vamos falar sobre os resultados dos planos administrados pela Energisa-Prev. Como que performou nesse mês de agosto os planos Energisa e Energisa Sudeste? O mês de agosto, diferente de julho, assim, o Brasil teve uma boa rentabilidade nos ativos de risco. Uhum, Aí falando assim do Plano Energisa Sudeste, tem um pouco de bolsa e um pouco de multimercado. E eles foram beneficiados por esses ativos, né? uhum, O perfil moderado rendeu 1,15, isso já líquido ali para o nosso participante. uhum. E o conservador 0,71. Como o nome já diz, ele é mais conservador, ele tem mais Sim, CDI, não tem bolsa, não tem multimercado e outros ativos. E o Sudeste, que tem um pouco mais de risco, como bolsa e multimercado, rendeu 1,06. Ainda, se a gente comparar com o CDI, que foi 1,16, é abaixo, mas o CDI é uma rentabilidade de curto prazo, a gente aqui está com a carteira mirando no longo prazo, assim. sim. A nossa carteira hoje, desses dois perfis do Sudeste, tem ativos marcados na curva, acima de 7% mais inflação. Então, no longo prazo, a gente vai entregar muito resultado para os planos, tá? Sim, com certeza. E para fechar o nosso bate-papo, quais pontos devemos acompanhar aí nos próximos meses? A questão da guerra comercial entre o Uhum, Brasil, acho que tem uma expectativa do mercado desse encontro de Lula e Trump, né, para falar desse assunto. O mercado está, de certa forma, deu uma animada em relação a isso, mas tem um certo receio do que vai sair dessa reunião. O outro ponto é a questão interna, né? Acho que a gente tem um trabalho interno para fazer, questão fiscal, tem uma questão política bem forte, né? Que uhum. até não falei de cenário de Brasil, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado ali pelo STF, né? Sim, Por conta do 8 de janeiro e tudo mais. E isso deve ter impacto nas eleições. Então, o que a gente vai acompanhar daqui para frente? A questão fiscal, a questão das eleições e a questão tarifária. Mas eu já adianto aqui para os nossos participantes que, por conta da nossa carteira já está bem posicionada em NTNBs, o Tesouro IPCA, né? Acho que é mais fácil falar assim. Com ativos acima de 7, a gente deve não sofrer tanta volatilidade com esses temas aqui. Só mais a parte de risco que é um pouco menor, tá? sim, sim. Que ótimo, Hélio. Bom, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo. Obrigado a todos. Bom, pessoal, muito obrigada. Pode deixar comentários aqui abaixo do vídeo ou então entrar em contato com a nossa central de relacionamento pelo 0800 372 7738 e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Tchau, tchau.